Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia. Embora já estamos meditando na palavra, já estamos pregando a palavra, com tudo que falamos até aqui, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Onde estaria esta falta de discernimento, de não discernir o corpo? Sabemos que o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. E onde estaria essa falta de discernimento? Paulo mesmo, no mesmo texto, nos diz: só haver entre vós divisão já é para vós outros completa derrota. Não podemos, se existe algo que não podemos permitir que aconteça em nossas vidas, em nosso ministério, é a divisão. Temos que nos unir, que nós temos unidade, pois se somos o corpo vive unidade. Mas uma coisa é unidade e outra coisa é comunhão. E mesmo na comunhão, a cooperação, e na cooperação, o discernimento. Porque às vezes nos reunimos, comungamos. Uma da palavra usada para a ceia do Senhor é a comunhão. Temos comunhão, comungamos, por isso usamos a expressão estamos comungando, uma palavra mais utilizada na Igreja Católica, mas que não está errada, porque significa temos comunhão. E como teríamos comunhão agindo incorretamente uns para com os outros? A Bíblia diz: há quem passe fome entre vós.
e há quem se embriague entre vós. Havia uma falta de temperança, uma falta de equilíbrio no proceder deles. E eu direi uma coisa: a ceia refletia o que era o dia a dia deles, o modo de como eles se tratavam uns aos outros. A ceia simplesmente refletia, pois aqueles que estavam ali e que no momento dessa comunhão em amor, que na igreja primitiva era inclusive utilizada com a palavra grega que significa amor incondicional, amor supremo, ágape, era o ágape, a reunião para que eles celebrassem juntos, era a grande celebração feita a cada domingo, muito diferente da realidade que nós vivenciamos hoje, porque era uma verdadeira celebração em que as pessoas festejavam, celebravam que Cristo havia morrido e ressuscitado, e então tinha comunhão com o outro, como uma ceia grande. Havia uma ceia. E depois celebravam o pão, celebravam o cálice, mas havia um comer. E o apóstolo Paulo disse: nisso que vocês estão fazendo, vocês se dividem, vocês se diferenciam um dos outros. Quem tem, tem, e quem tem, tem para si, e quem não tem, fica sem para si também. E o apóstolo Paulo, então, usa uma expressão fortíssima, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E vocês têm recebido do Senhor, vocês que têm recebido do Senhor, vocês não entregam a ninguém. Vocês têm recebido do Senhor e vocês não entregam aos necessitados. Vocês têm recebido do Senhor e vocês não entregam ao seu irmão, ao ponto de o seu irmão sentado ao seu lado estar com fome e você estar se embriagando. Porque você está tomando mais vinho do que deveria tomar e o seu irmão não está comendo o que deveria comer. E disse Paulo: nisto eu não posso vos louvar. Vocês têm tanto motivo para que eu vos louve, mas só este fato de haver esse tipo de divisão entre vós, de vocês não se tratarem como deveriam se tratar, de especialmente aqueles que têm recebido, não perceberem que devem dar, porque Deus lhes tem dado para que eles venham a dar. Um amigo meu, pastor J.B. Carvalho, ele diz uma coisa: a consequência de eu ser abençoado é que eu me torno um abençoador. Nós queremos que todos sejam ricamente abençoados. Eu quero que você prospere, não só prospere, a Bíblia nos promete prosperar e enriquecer. São duas coisas. Prosperar e enriquecer. Prosperar é uma bênção geral. Enriquecer é uma bênção ligada ao econômico, ao financeiro. O próprio apóstolo Paulo diz: faço votos, este é o meu desejo, é o desejo que eu tenho em meu coração, que prospere a sua vida, que você
enriqueça, em outras palavras, assim como é próspera a sua alma. Que tenhamos uma alma próspera, tenhamos uma alma plenamente próspera. E uma alma próspera é uma alma com as características da personalidade da alma de Cristo. Não estranhe de eu falar a alma de Cristo, pois Jesus Cristo andou no nosso meio como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Deus encarnado, e homem tem alma. Amém? Homem tem alma. E a alma que eu tenho que ter é uma alma como a alma de Cristo. Cristo é minha referência. E raramente nós estamos orando ao Senhor e pedindo ao Senhor essa questão almática, essa questão da alma de Cristo, dessa alma glorificada. Cristo andou no nosso meio. E Cristo, caminhando entre nós, manifestou um caráter, manifestou uma forma de ser, e que nós devemos buscar manifestar o mesmo caráter, a mesma forma de ser. Veja, Jesus olhando as multidões que estavam já escutando a Ele por 3 dias, chamou os seus discípulos e confidenciou o que estava no seu coração. Ele disse: eu me compadeço destas pessoas. Eu não quero que eles, saindo pelo caminho, voltando às suas casas, desfaleçam ou venham a cair. Temos que alimentá-los. Jesus lhes deu palavra, Jesus manifestou ali sua palavra a cada um deles. Por 3 dias não lhe negou falar, pregar, ministrar. Esteve ministrando intensamente aquelas pessoas. Mas terminados os 3 dias, havia uma preocupação de Jesus com o sustento físico daquelas pessoas, com que aquelas pessoas não viessem, indo pelo caminho, voltando para suas casas, desfalecerem, caírem, desmaiarem. E então Jesus disse: dai vós mesmos a eles de comer. Então os discípulos tiveram um problema, disseram: como? Como? E Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Sabe, eu sempre digo a respeito desse texto que nós, muitas vezes, como discípulos do Senhor, nós estamos preocupados com o que nós não temos. E o Senhor não está preocupado com o que você não tem. O Senhor está preocupado em que você o obedeça. O obedeça. Existe um princípio muito interessante, porque Jesus disse: o que vocês têm? O que vocês têm? Nós temos isto: 5 pães, 2 peixinhos, mas diante de tamanha multidão, o que é isto? Isso é tão pouco. Eu tenho tão pouco. E existe um sentimento muito natural no ser humano que diz: eu já tenho pouco e ainda vou dar. E então, algo acontece, uma bênção acontece.
E nós podemos aplicar isto em vários sentidos do dar nas Sagradas Escrituras, do dar para atender à necessidade de alguém, esse dar amoroso, esse dar fraternal, esse dar amoroso de fato, que se preocupa com os necessitados, essa alma, desculpe a redundância, dadivosa. Quando nós estamos dando, uma bênção desata na nossa vida e nós acabamos tendo no final mais do que tínhamos antes. Eu poderia aplicar isso ao dízimo e à oferta, porque, veja bem, o dízimo é 10% do que temos, 10% do que recebemos. A oferta é uma questão voluntária. O dízimo, ele tem um valor, ele tem uma medida, melhor, se referindo ao dízimo, que é 10%. E 10%, meus irmãos, numa vida como a vida que nós vivemos, a vida que pagamos impostos altíssimos, e essa gente do tempo de Jesus vivia uma realidade dura contra impostos. Vivia uma realidade dura. O próprio Pedro disse: é justo isto? Pedro estava preocupado, estava dizendo: é justo isto? Que nós paguemos esses impostos vis. E Jesus, respondendo não a Pedro, mas em outra situação, sobre se deveria dar impostos a César, Jesus diz: dai impostos, ou dai a César, melhor dizendo, o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E Jesus sobrenaturalmente supriu a Pedro. Mas há algo interessante, que quando eu dou o meu dízimo, a minha oferta, há uma bênção que se desata. Eu não tenho que olhar o pouco que tenho, eu tenho que já louvar a Deus no muito que isso se transformará. Porque Deus fará essa operosidade, Deus fará esta maravilha. E essas duas facetas, o dar aos homens e o dar a Deus, é importante que tenhamos em nossa vida. Nós damos a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus vai muito além de dízimo e oferta, pelo amor de Deus. A nossa adoração pertence somente ao Senhor. Dai a Deus o que é de Deus. O nosso louvor é do Senhor. Dai a Deus o que é de Deus. Há um tempo que eu tenho que dar a Deus, que é de Deus, que vai além da minha vinda à igreja, num culto semanal, num culto dominical, que é a minha devocional diária ao Senhor. Dai a Deus o que é de Deus. E dai aos homens o que é dos homens. Dai a César o que é de César. E quando nós pensamos que muitas vezes há coisas que são impostas, há imposto em nossa vida. E eu quero ir além da situação financeira, da situação de dinheiro, monetária. Há coisas que são impostas, há coisas que são obrigação. Obrigação. E nós muitas vezes não queremos cumprir a obrigação, não queremos pagar imposto. Eu sei que estou fazendo uma comparação.
Mas às vezes as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, como você é como um cônjuge, como você é como um filho, como você é como um pai, como você é como um amigo, você tem que dedicar, entre outras coisas, tempo, atenção. Isso é tua obrigação. Isso é um privilégio. Sim, é um privilégio. Mas todo privilégio, dependendo da situação, vira uma obrigação. Na hora que você não está tão disposto, na hora que você não está tão aberto a isso vira uma obrigação. E você tem que cumprir a sua obrigação. Como você chega exausto, cansado e em sua casa, digamos, comparativamente a um pai, a uma mãe, a um cônjuge, com o seu cônjuge. Quando você chega em sua casa e seus filhos demandam de você, ou seu cônjuge demanda de você, e você diz, eu sou tão cansado, eu sou tão exausto, mas você tem uma obrigação. Há um imposto a ser pago. A comparação não é perfeita, mas ela é aceitável. E nós precisamos dar aos homens o que é dos homens e dar a Deus o que é de Deus. E precisamos fazer isso. E precisamos estar dispostos. Precisamos estar agindo de uma maneira correta. E diz, mas eu estou tão cansado, eu estou tão exausto, eu estou usando isso apenas como um exemplo. Eu tenho tão pouco. O que é isto que eu tenho para a demanda, para o que é necessário? Se você der o pouco que você tem, vai se multiplicar. Vai se multiplicar. E no final, você terá mais do que antes você tinha. Não apenas um pouco mais, não apenas mais, mas você terá sobejado, você terá muito mais. Porque eu recebi o que também vos entreguei. E porque eu entreguei, eu tenho ainda mais do que eu recebi. Eu recebo, eu entrego, e porque eu entrego, isso se multiplica. E quando se multiplica, e onde se multiplica quando eu entrego, onde se multiplica? No ato de entregar. Ali estava, para os discípulos, 5 pães e 2 peixinhos. E com estes 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, alimentou, fartou. Deixe-me dizer uma coisa sobre o dar. Que Deus me ajude a falar isso. Eu não tenho que dar como uma amostra. Eu tenho que dar com abundância, para que sobeje. Se eu der apenas uma amostragem, se eu der apenas uma pequena amostra, que venha provar um pouco, sinta, apenas isso? Não. Eu fui chamado a dar, como o apóstolo Paulo, que deu, e deu de fato o que eu recebi, eu dei, eu não retive.
Eu não retive as revelações. Para que buscamos revelações? Para que pedimos revelações nas Sagradas Escrituras? Para quê? Para ter? Para que pedimos experiências com Deus? Para ter? Para que pedimos os dons do Espírito Santo? Eu quero os dons do Espírito Santo. Eu quero falar em línguas, eu quero interpretar línguas, eu quero profetizar, eu quero ter discernimento de espíritos, eu quero ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eu quero ter fé, operação de maravilhas, dons de curar. Tudo isto eu quero. Mas eu quero o quê? Para ter? Para benefício próprio? Para usar apenas para si mesmo? Não. Eu quero para poder dar, porque o que eu recebi, eu não retive. Você não recebe o dom de profetizar para você mesmo. Você não recebe o dom de curar para curar a você mesmo. Você não recebe o dom de operação de maravilhas para fazer maravilhas para você mesmo. Imagine um dom como o dom de misericórdia, o dom de assistir, de socorrer, que é o dom de misericórdia, para socorrer a si mesmo. Pessoas recebem esse dom maravilhoso. Missionários normalmente têm o dom de misericórdia, que é o dom de socorros, também traduzido assim em alguns textos. Dom de socorros. Como a gente vê os missionários atendendo, fazendo escolas, fazendo hospitais, você diz, como eles conseguem? Como eles conseguem? Porque nós sabemos a dificuldade, nós sabemos o preço, nós sabemos, mas algo acontece, um milagre acontece, sabe por quê? Porque Deus deu o dom de fé e porque Deus deu o dom de socorros para aquelas pessoas e eles estão socorrendo, eles estão atendendo com o seu dom e eles não receberam esse dom para socorrer-se, eles receberam esse dom para socorrer a outros. Então eles não retêm. E este é o segredo do dom ser tão frutífero, este é o segredo da bênção ser tão grande, esse é o segredo de sobejar tão maravilhosamente. Nossas irmãs Sandra e Susana, e nossa igreja, juntamente com elas, estaremos indo para atender a essas missões na Ásia. Meus irmãos, tudo disparou, nós sabemos, nós estamos numa crise mundial, não pense que essa é uma crise regional, é uma crise nacional, isso é uma crise mundial. Mas nós estamos indo socorrer, nós estamos indo com um espírito socorrista, nós estamos indo com um espírito, nós não estamos indo apagar fogo algum, mas nós estamos indo com o quê? Com o dom de misericórdia. Para abraçar, para dar palavra de alento, de encorajamento, aquelas crianças, aquelas meninas, muitas delas tiradas da escravidão, quando não da escravidão sexual. Alguém tem que abraçar. E eu vou dizer uma coisa para você, não me tome por louco, ninguém está fazendo aqui turismo, amém? Amém. Ninguém está fazendo aqui turismo. Ninguém está indo para a Tailândia, para o Camboja, fazer turismo. Eu não duvido que haja coisas
lindíssimas na Tailândia e no Camboja. Elas estão indo lá para, no lugar de Cristo, abraçar. E você dirá, mas que abraço caro! E eu digo, e não existe abraço que não seja caro? Eu sei que vivemos um momento em que há tantas pessoas passando fome, tantas pessoas passando necessidade, e no nome de Jesus Cristo, eu não quero ser o que retém. Eu não quero ser o que retém para o que está perto, e não quero ser o que retém para o que está longe. Eu não quero ser o que retém. Eu preciso ter um bom espírito, eu preciso ter a alma de Cristo. Quando eu estou falando sobre a alma de Cristo, eu estou falando que eu quero a personalidade de Jesus. Quando eu estou falando da alma de Cristo, é que eu quero o comportamento de Jesus. Quando eu estou falando da alma de Cristo, é que eu estou querendo dizer é que eu quero ter a mesma bondade, a mesma misericórdia, a mesma compaixão que movia o coração de Jesus. Eu quero o coração de Jesus, e eu creio que todos nós queremos isso para nós, que venhamos a ser transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ter um coração como o coração de Jesus, e estamos dizendo, dá-me um coração conforme o teu coração. Dá-me esse coração. Dá-me esse coração, porque eu necessito ter esse coração. Eu nada reti. O que eu recebi, eu dei. Porque eu fui abençoado, eu abençoei. Porque eu tive revelação, eu revelei. Foi o que Paulo disse, a revelação que eu tive, essa eu compartilhei. E eu tenho pedido isto ao Senhor. Eu tenho obedecido ao Senhor. Eu não entendo muito, graças a Deus temos gente que entende. Eu não entendo muito de como agir com a mídia e tudo mais, de como fazer essas coisas. Enquanto orávamos e pedíamos oração, e eu louvo a Deus pelo círculo de amigos ao redor do mundo que temos. Você não tem ideia de lugares que estão orando pelo Isaac. Nós recebemos informação de África, missionários africanos enviando, pastores africanos enviando mensagens para nós, da Europa enviando, dos Estados Unidos enviando, pastores em lágrimas enviando mensagens da Argentina para nós, orando, intercedendo. O Brasil de norte a sul, literalmente, ouça o que eu estou te falando, literalmente, de norte a sul, estado por estado, pessoas orando pelo nosso Isaac, e eu estou chamando de nosso porque é nosso, pelo nosso Isaac, orando e clamando. Isso é o quê? É o povo de Deus. É o povo de Deus. E numa dessas conversas com a filha da pastora Maria Siema que já está na glória com o Senhor, muito amiga de minha mãe, de minhas tias, ela dizia para mim: Aloysio, você não sabe o que eu acabei de receber, que me enviaram. Eu disse, então, não sei. E ela então me reenviou o que ela recebeu. Vindo, ela disse, acabei de receber da Bélgica. Da Bélgica. E quando eu olhei, era eu. Com essas palavras curtinhas que eu estou fazendo, de 2, no máximo 3 minutos, falando da palavra do Senhor, compartilhando o que o Senhor tem nos dado na palavra, e disse, e as pessoas estão enviando isto aqui, Deus está fazendo. Esse é um mecanismo que nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Nós não estamos aqui para multiplicar seguidores, nós estamos aqui para salvar almas. Esse é o nosso objetivo, salvar almas, edificar vidas. Esse tem que ser o nosso objetivo. O nosso objetivo não é termos milhões de seguidores, mas que milhões sigam a Jesus Cristo, sejam salvos pelo Senhor.
Nada contra aqueles homens e mulheres de Deus que, pela graça do Senhor e pela capacidade que eles têm e a capacidade daqueles que lhes assistem, eles estão tendo milhares de seguidores. A Deus seja glória por isto. A Deus seja glória. Quando o seu irmão for exaltado, alegre-se, regozije-se, louve. Mas nós devemos buscar fazer o que o Senhor tem nos dito, e o Senhor nos falou, entre nesse meio que é o meio das redes sociais, a internet, entre nesse meio. O evangelho terá que ser pregado nesse meio. Esse meio é o meio da pregação, não que os outros meios, as outras formas não sejam lícitas, corretas e eficientes, mas esse é um meio que Deus levantou para os nossos dias. E nós temos que nos aproveitar disto e fazer o melhor possível, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que também vos entreguei. Deus tem falado comigo, ouse a pedir. E eu quero falar com você a mesma coisa, ouse pedir a Deus, ouse pedir coisas que te pareçam impossíveis, ouse pedir a Deus o que te pareça improvável, impossível, inconcebível. Ouse pedir a Deus, porque Ele e só Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. E nós temos que ser ousados, não ser tímidos no pedir. Eu não sou muito de pedir a Deus coisas materiais. E nesses dias, orando ao Senhor, numa devoção particular minha com o Senhor imprimiu no meu coração esse sentimento: por que você não me pede? Por que você não me pede? Tem gente que só pede, não é verdade? Digo eu, não o Senhor. Tem gente que só pede, mas tem gente que não pede. Eu disse, mas Senhor, ficar pedindo estas coisas. E Deus então me fez abrir a Bíblia e disse, nada tendes. Por que não pedis? Não tenha medo nem vergonha de pedir a Deus. Deus não me dará meramente segundo o que eu venha pedir. Eu ouvi um pregador dizer algo maravilhoso: Deus não apenas me atende no que eu estou pedindo, Deus me atende no que eu deveria ter pedido. Eu falei, eu gostei disso. Gostei disso. Porque nós não sabemos pedir. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, ele sofre por nós, ele pede por nós, ele está intercedendo por nós. E essa intercessão não será negada. Mas eu devo ter ousadia de pedir ao Senhor. E quando o Senhor me der, eu tenho que entender que Ele me dá para que eu também possa dar. Que eu sou abençoado para que eu também possa abençoar. Que nós não podemos de forma nenhuma ser os que retêm. Não retém o dízimo, não retenha a oferta, não retenha a ajuda. A ajuda. Não deixe de assistir os pobres. Olha, eu acho que nós temos que começar a ser um pouco metódicos em algumas coisas. Você não pode matar a fome do mundo inteiro, mas você pode matar a fome de alguém. E se nós aqui
cada um de nós matar a fome de uma pessoa, nós teremos dezenas de pessoas que já matamos a fome naquele dia. Isso não resolverá, pastor. Mas para o dia daquela pessoa resolveu. Se você tiver condições, envolva-se. Faça um prato de comida. Faça um sanduíche. Há pessoas que nós passamos pela rua e algumas delas se tornam conhecidas, mas seguem abandonadas. Você passa constantemente, você vê constantemente. Eu vou propor algo aqui a você. Talvez você saia no seu carro, leve um prato feito, e quando encontrar uma pessoa, diga a essa pessoa: Jesus mandou dar isso a você. Isso vai pregar mais alto que qualquer coisa. Talvez a pessoa te pergunte: como assim? E você terá uma oportunidade de dizer: Jesus disse: dai vós mesmos a ele de comer. Eu estou obedecendo a Jesus. Eu estou dando um prato de comida para você. Talvez você pague um prato de comida para alguém. Isso é um exemplo tão pequeno. Tão pequeno. Mas o que acontecia na igreja era algo terrível que clamava aos céus. E Paulo disse: por causa disto que estas coisas estão acontecendo. Pessoas estão fracas, pessoas estão enfermas, pessoas estão morrendo no seu meio. Por quê? Porque vocês não tratam uns aos outros como deveriam tratar. Porque há quem se embebede, há quem proceda incorretamente, que beba vinho em excesso e proceda inconvenientemente devido à bebida, e há quem passe fome. Sabe, a igreja bate muito, e com razão, sobre a intemperança de beber, dizendo: não temos que nos alcoolizar, não use bebida alcoólica. Há aqueles que digam: não beba de forma nenhuma. Eu digo assim: se você não beber, problema você não terá por não beber. Se me perguntam qual é o meu conselho, eu digo: melhor não beber. Se me perguntam: mas beber é errado, é pecado? Não, beber não é pecado. Embriagar-se é pecado. Mas se você puder não beber, bem fará. Mas isso digo eu. Se me perguntar: mas Jesus bebia? Bebia. E João Batista bebia? Jesus disse que João Batista não bebia. E por causa disso, João Batista era melhor que Jesus? De jeito nenhum. E você também não será melhor do que os outros porque não bebe. Você apenas vai se livrar de alguns problemas que os outros às vezes têm. Então, tomemos cuidado, mas a igreja não chama a atenção muito para isso, para o irmão que está passando fome do nosso lado, enquanto nós comemos. E aí eu iria propor algo também: separe 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, separe uma cesta básica, atenda a alguém. Você: mas pastor, as coisas já estão tão difíceis, eu já não tenho direito. Eu não estou pedindo para você fazer algo além do que você pode fazer, mas faça algo na medida que você pode fazer.
e Deus vai te abençoar. E sabe o que vai acontecer? Você vai entrar num elemento multiplicador na tua vida e você não vai entender o que está acontecendo, porque é milagre, e milagre não se entende, milagre se experimenta, é diferente. Milagre não se entende, milagre se experimenta, e o elemento sobrenatural vai entrar na sua vida, e daqui a pouco você vai estar sobejando, e você vai dizer: como isso está sobrando? Como isso está sobrando? Lá no retiro nós tivemos uma experiência sobrenatural, que foi aquele canjiquinha, é isso que se chama? Canjiquinha. A canjiquina virou uma canjicona, porque não parava. Deram para os outros, deram para lá, deram para cá, deram para as pessoas que ficaram, pessoas levaram e tudo mais, e sobrou canjica. Canjiquinha, quer dizer, canjica não, canjiquinha. E sobrou. E as pessoas comiam. Eram 2 saquinhos só e durou o retiro todo. E sobrou. Deus não está querendo falar alguma coisa? Deus está querendo falar alguma coisa. Eu espero que não seja, vai ter canjiquinha para o resto da vida na tua vida. Eu espero que não seja isso. Eu espero que Deus esteja querendo falar outra coisa. Que Deus multiplica. Que Deus é Deus da multiplicação. E nós temos que nos entregar ao Senhor e confiar no Senhor. Há pessoas que estão passando por dificuldades, há pessoas que estão falindo, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas... Mas eu creio num Deus que nos levanta das cinzas, que nos ergue do monturo. Pois se você quer falar de falência, eu falarei de Jó, que não deixou de ser de Deus, nem justo, porque era falido. E Deus o reergueu. E Deus reergue. E eu creio num Deus de milagres, e eu creio que você crê num Deus de milagres, e Deus fará maravilhas no nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, nós hoje aqui nos arrependemos, nós hoje aqui queremos ser fiéis, fiéis no dízimo, fiéis na oferta, fiéis no dar, fiéis, Senhor, no assistir, no socorrer, nós queremos ser fiéis. Pois a verdadeira religião, Senhor, não é a instituição. Tua palavra diz: a verdadeira religião é atender, é assistir aos órfãos e viúvas nas suas necessidades. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, por não assistirmos os órfãos e viúvas como deveríamos estar assistindo. Perdoa-nos e ajuda-nos, para que o pouco que temos, ao fazer, não só assista a todos, mas venha a sobrar. No nome de Jesus Cristo.